A gente usa a comunicação para tudo, né? É a nossa principal ponte com o mundo, com as outras pessoas, mas e quando essa ponte tem algum problema? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, os transtornos da comunicação, olhando o que o DSM-5TR nos diz a respeito. Imagina só, a dificuldade de todo santo dia para colocar uma ideia para fora ou para entender o que estão te falando, sabe? Ou até mesmo para simplesmente entrar numa conversa. Isso não é uma frustraçãozinha qualquer, não. Para muita gente é um desafio enorme, constante e muito profundo. Tá, mas de onde vêm esses transtornos? Eles não aparecem assim do nada. Na verdade, eles fazem parte de um grupo bem maior que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. E essa palavra é a chave de tudo: neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que eles começam bem cedo, lá na infância, durante todo aquele período de formação. E olha só, a definição oficial do manual é bem clara sobre isso. O ponto principal aqui, o que a gente precisa guardar, é que são déficits, são dificuldades que persistem, sabe? E que podem acabar atrapalhando a vida da pessoa de um jeito bem prático e por muito tempo. Não é só uma fase que vai passar, é uma condição que realmente exige que a gente entenda e ofereça apoio. Bom, então, o termo transtorno da comunicação é um termo meio guarda-chuva, sabe? Embaixo dele, o DSM-5TR separa tudo em 4 tipos principais. Cada um tem suas próprias particularidades, bora ver quais são e o que diferencia um do outro. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim: o transtorno da linguagem tem a ver com o nosso acervo de palavras e as regras para usar elas, o que está na nossa cabeça. Já o transtorno da fala é sobre a parte física, a mecânica de produzir os sons, sabe? O movimento da boca, da língua. O da comunicação social, ou pragmática, é mais sobre as regras não escritas da conversa, tipo como e quando falar, sacar uma piada, uma ironia. E por fim, a gagueira, que afeta o ritmo, a fluidez da fala. Cada um mexe com uma parte diferente desse processo super complexo que é se comunicar. Certo, para a gente ter uma ideia de como isso funciona na prática, vamos pegar um deles para olhar mais de perto. Que tal a gente focar nos critérios do transtorno da linguagem? Isso vai dar uma noção bem boa de como a coisa é específica e detalhada. O critério principal é esse aqui: dificuldades persistentes. Essa palavra é fundamental. E perceba que não é só sobre falar, o desafio está no uso da linguagem de todas as formas. Seja falando, escrevendo, usando língua de sinais, qualquer modalidade. A dificuldade é com o sistema da linguagem em si. E esse critério se divide em 3 pontos bem claros. Primeiro, um vocabulário mais limitado, uma dificuldade com as palavras mesmo. Segundo, dificuldade de juntar essas palavras para formar frases que façam sentido, que sigam a gramática. E terceiro, o desafio de usar tudo isso junto para conseguir descrever alguma coisa ou simplesmente ter uma conversa. Esses 3 pontos juntos já dão uma boa dimensão do que é esse transtorno. Mas ok, diagnóstico é uma coisa, né? Papel, critério. O que importa mesmo é como isso afeta a vida da pessoa, no dia a dia. Como é que essa dificuldade de comunicação aparece na prática, nas interações reais? Olha, essa frase do manual é muito forte. Porque aquilo que a gente pode olhar de fora e achar que é timidez, que a pessoa é mais quieta, na verdade pode ser um reflexo de uma luta interna com a linguagem. A pessoa se fecha não porque não quer conversar, mas porque é muito difícil para ela. E aí, claro, a pessoa começa a criar mecanismos para lidar com isso. Cria uma zona de conforto, sabe? Prefere conversar só com a família, com amigos muito próximos, onde se sente mais à vontade. Às vezes, a pessoa acaba se acomodando nessas limitações, evitando situações que vão exigir mais dela. E é exatamente por isso que o manual bate na tecla. Se esses sinais aparecem e não vão embora, é um sinal de que uma avaliação completa é necessária. Então, a gente chega num ponto que é crucial. Por que é tão importante a gente entender tudo isso? Porque saber desses transtornos, desses critérios faz diferença? Simples, porque quando a gente entende, a gente muda o nosso olhar e muda a nossa capacidade de realmente ajudar. É aqui que está a grande virada de chave. A partir do momento que a gente entende que não é preguiça, não é falta de vontade, não é só timidez, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento, pronto, tudo muda. A gente para de julgar e começa a apoiar. A gente passa a ter paciência e a buscar jeitos, estratégias que de fato vão ajudar. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, na escola, no trabalho, entre amigos, na família, de que maneira a nossa compreensão, a nossa empatia pode de verdade abrir portas e construir pontes para alguém que enfrenta esses desafios? A resposta para essa pergunta, acredite, tem o poder de mudar vidas.
Valeu por acompanhar essa análise com a gente.